Olá, bem-vindos a mais uma aula de estatística. Hoje nós vamos falar sobre medidas de centralidade para dados brutos. E as medidas que nós vamos trabalhar são média, mediana e moda. Bom, recapitulando um pouquinho o que nós vimos nas aulas anteriores, nós mostramos, como que a partir de um conjunto de dados brutos, como que a gente faz a primeira organização. E aí, então, nós mostramos como construir as distribuições de frequências e, a partir dessas distribuições, como que a gente gera o gráfico para cada uma dessas distribuições. Nós trabalhamos com variáveis do tipo qualitativa e com o tipo quantitativo. A partir de agora, nós vamos dar sequência na análise envolvendo as variáveis quantitativas, Ou seja, vou me referir a essas variáveis, como esses dados numéricos. Então, quando a gente está trabalhando com uma massa de dados numéricos, faz sentido agora a gente pensar se existe um elemento dentro, ou um valor, que possa representar o centro desses elementos. E buscar por esse centro não existe uma forma única. A gente tem três formas aqui, de determinar um valor central, que é a média, a mediana e a moda. Então, esses valores aí que representam o centro dessa massa de dados é o que a gente chama, ou que a gente se refere como medidas de centralidade. Então, começando aqui pela média, veja, eu estou fazendo colocando aqui, destacando que a média é para dados brutos, porque nas próximas aulas eu vou estar mostrando como calcular a média para dados tabelados, ou seja, para dados já colocados numa distribuição de frequências. Então, a média é um conceito bastante conhecido, e para calcular a média de um conjunto, a gente procede somando todos os elementos do conjunto e dividindo pelo total de elementos desse conjunto. Então, em termos matemáticos, se nós representarmos os n elementos do conjunto por x1, x2, xn, representando os valores desses números, a média vai ser a soma de x1 mais x2, xn, dividido pelo total de elementos aqui, que na fórmula a gente está indicando por n. Aqui o índice, é um ordenamento dos elementos do conjunto. E x, o x1, o x2, xn representa o valor do número. E a gente usa aqui essa notação para representar essa soma de n elementos. Então, aqui, entendendo esse somatório, então, por exemplo, se o n for igual a 5, eu estou fazendo uma soma de 5 elementos. Então, eu pego 5 fatores aqui e somo. E aí, no somatório, o total de elementos está sendo representado aqui por esse número n aqui em cima do somatório, que no caso n é igual a 5. E essa soma começa aqui no primeiro elemento. Então, a contagem, esse índice i aqui, porque eu estou falando do elemento xi, esse índice começa em 1 e termina no 5. Então, essa soma vai de 1 até 5. Então, essa notação aqui, a gente vai usar bastante até o final do curso. Então, quem tem dificuldade, eu recomendo que façam alguns exercícios aí para ir se acostumando com a notação. Mas,
basicamente, o que significa isso é uma soma de 5 elementos. Quando aqui é um outro número, né? Se aqui fosse igual a 7, seria uma soma de 7 elementos. Então, um exemplo aqui de cálculo da média, né? Dado que a variável x assume os seguintes valores, né? 3, 5, 8, 12, 7, 12, 15, 18, 20, 20, calcule a média da variável x. Bom, então aqui agora a gente vai aplicar a fórmula para calcular essa média. Então, a fórmula aqui é o somatório, começando aqui no primeiro elemento. Então, aqui o primeiro elemento é o 3, o segundo elemento é o 5, o terceiro, o quarto e assim por diante. Até o último elemento aqui, o 10º elemento, que é o número 10. Dividido pelo total de elementos, que é o quê? Esse 10 aqui. Então, fazendo essa soma, eu consigo encontrar o valor da média, vai dar 120 dividido por 10, que é 12. Então, a média que a gente conhece, né? Não tem nenhuma novidade aqui para o cálculo dessa medida de centralidade. Agora, uma pergunta, né, que cabe aqui, quando a gente está calculando a média, é a seguinte: será que a média é a melhor medida para marcar o centro dos dados? Será que ela mostra mesmo que esse valor que a gente encontrou, ele representa bem o número central? Vamos ver aqui uma situação, analisar uma situação. Então, nós temos aqui, né, nesse bar, 5 pessoas, né, sendo atendidas, e numa happy hour aí, o que a gente sabe é que essas pessoas aí têm salários, né, de R$2.000 cada um. Claramente, né, a média de salário é R$2.000. Agora, imagine a situação. O Neymar entra no bar aqui para se juntar a esses rapazes. Aí a pergunta que eu faço é: será que a média salarial se mantém com a presença do Neymar? Bom, levando em consideração, né, tomando a suposição de que o Neymar ganha R$110.000 por mês, vejamos o que vai acontecer com a média. Vai ser o quê? 110.000 mais os 2 vezes 5, que é 10, mais 10.000, dá 120.000. Dividido pelas 6 pessoas, a gente chega à conclusão de que o salário médio das 6 pessoas que estão no bar passa a ser R$20.000. Ou seja, a presença do Neymar muda consideravelmente o valor da média. Então, isso mostra o quê? Que a média, ela é uma medida que é bastante sensível a um dado discrepante. Ou seja, em pessoas comuns ali, né, se a gente tirar calcular o valor da média salarial, tranquilo, representa bem o valor médio. Mas quando entra uma pessoa que destoa muito, no caso o Neymar aí, a gente vê que o valor da média se desvia bastante. Nem o Neymar ganha esse valor por mês, nem os 5 colegas ali de trabalho. Então, se a média não é uma boa medida, né, ou seja, ela não representa bem o centro em algumas circunstâncias, como essa que a gente acabou de ver, então faz sentido a gente buscar por uma outra medida. E aí, no caso, a mediana vai ser uma alternativa. Para achar a mediana vai ser uma medida posicional, tá? Então, como ela mede a posição, a primeira coisa que a gente tem que fazer com os dados, porque eu tenho os dados brutos, eles estão todos ali desordenados. Então, a gente vai
ordenar esses dados, né? Transformar isso num rol. Então, X, quando eu uso essa notação aqui, é que eu estou dizendo que o primeiro elemento da sequência coincide com o menor elemento. O segundo elemento, que é o segundo menor elemento, ou seja, eu estou ordenando aqui todos os elementos do conjunto, tá? Então, eu estou pegando os mesmos valores que antes, né? Só que agora dispostos em ordem crescente. E aí a mediana dos dados vai ser calculada da seguinte forma. Nós temos uma regrinha aqui para achar a mediana. Depende se esse número n aqui é um número par ou um número ímpar. Quando ele é um número ímpar, ou seja, eu tenho uma quantidade ímpar de elementos no conjunto, o que a gente vai fazer? Vai adotar como mediana aquele número que está no centro dos dados. Como eu tenho um número ímpar, se eu tirar o valor do centro, eu tenho a mesma quantidade para baixo e a mesma quantidade para cima. Então, esse marca o centro. Agora, quando a quantidade de elementos é um número par, aí eu já perco, né, um elemento que divida o conjunto em duas partes iguais. Então, a gente pega os dois elementos do centro e pega o valor entre eles, ou seja, a média entre esses dois valores. E aí, este valor médio, que ele não pertence aí, no caso, ao conjunto de dados, ele representa esse valor central, essa medida central que a gente está chamando de mediana. Então, vamos ver com um exemplo aqui para ficar mais claro o que eu estou falando. Então, vamos pegar aqui o primeiro exemplo, tomando uma quantidade ímpar de elementos. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Vamos calcular a mediana aqui para esses dados. Então, primeira coisa que eu estou observando, que isso são dados brutos, veja. Como é 3, 5, 8, 13, aqui está crescente, 7. Então, ele está desordenado. Então, vamos fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer para resolver, para achar a mediana, vai ser ordenar esses dados aqui. Então, ordenando esses dados, a gente tem 3, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 18, 20. A partir de agora, eu posso tomar o elemento central. O elemento central vai ser o número 12. Abaixo de 12, eu tenho quantos elementos? 4 elementos. Acima de 12, eu tenho outros 4 elementos. Portanto, 12 é o valor central, o número que ocupa a posição central. E aí, então, a gente assume que a mediana desses dados aí é o número 12. Este é o número que representa o centro. Agora, o outro exemplo, vamos pegar uma quantidade par de elementos. Então, veja aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, ok? Novamente, esses dados estão desordenados, ó, 8, 13, 7, né? Então, para calcular a mediana, o primeiro passo aqui vai ser ordenar esses dados, colocar esses números em ordem crescente. Acertei aqui, então eu tenho 3, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 18, 20, 20. E agora, como eu tenho uma quantidade par, 5 elementos para cá, 5 elementos para cá, o centro está aqui entre esses dois números. Então, o que eu tenho que fazer para achar quem que é o valor que está entre 12 e 13? Calculo a média entre esses dois valores. E aí, a média entre 12 e 13 é quem? 12,5. O número que está entre 12 e 13 é o número 12,5. Portanto, este valor é o número que representa o centro dos dados. Ou seja, o número 12,5 que está aqui, ele divide a massa de dados com 50% dos valores para baixo dele e 50% dos valores acima dele. Pode contar aqui que você vai verificar que é exatamente isso que está acontecendo. 1, 2, 3, 4, 5.
E aí, depois aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, certo? E aí, então, agora a gente tem uma medida posicional aí, que é a mediana. Agora, vamos voltar para a nossa situação, né? E a mediana, né? Como que fica neste caso? Então, no balcão que a gente tem aqui, as 5 pessoas, né? Com cada uma ganhando R$2.000. Se o Neymar chega no bar aqui e se une ao grupo, agora vamos verificar o que vai acontecer com o valor central, né? Se a gente optar em usar a mediana para selecionar o valor central para representar o salário, né? Mediano aí, né? Das pessoas. Então, aqui a situação vai ser diferente. Então, vamos ordenar o salário dos 6 clientes do bar, né? Os 5 primeiros aqui são os 5 que ganham 2.000 e o último aqui, o salário do Neymar. Como eu tenho uma quantidade par de elementos, então eu tenho que tirar o valor central aqui entre 2.000 e 2.000. E aí, então, a mediana dos salários é R$2.000. Aqui sim, a gente está vendo que é um valor que representa melhor, né, o salário médio do grupo. 5 pessoas ganham exatamente esse valor, só uma que não. Então, é razoável a gente imaginar que 2.000 seja, né, o valor central. Então, vejam que a medida de centralidade aqui, a mediana, ela é uma medida muito mais resistente a dados discrepantes do que a média. Então, agora a gente vai ter, né, diferentes situações. Então, quando que vai ser interessante usar a média, quando é interessante usar a mediana. Quando a gente tem dados que não têm valores discrepantes, tanto faz usar um ou outro, os valores vão ser muito próximos. Mas quando existem os valores discrepantes, a mediana acaba sendo uma medida mais adequada aí para a gente estar escolhendo. Então, agora eu vou pedir para vocês pausarem este vídeo e calcular aqui a média e a mediana para esses 3 conjuntos de dados, né? Para a variável x, para a variável y e para a variável z. E aí, no slide seguinte, eu já vou apresentar a resposta do exercício para vocês. Então, olhando ali para aquele conjunto de dados, a gente vai analisar aqui, né, para cada caso, a média para a variável x. Eu vou pegar todos os elementos do conjunto x, que são os números, né, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 e dividir por 5. E a média aqui, então, é 3. A mediana, eu tenho que ordenar esses dados, né? Ordenado. Então, basta eu verificar quem é o valor central. Então, a mediana, nesse caso, também é o número 3. Então, vejam, quando os dados eles estão bem organizados, a média e a mediana, 2 medidas de centralidade, expressam o mesmo valor. Tá? Isso seria desejável que ocorresse sempre, mas nem sempre isso vai acontecer, como a gente viu no caso do exemplo anterior ali. A variável y. Vamos pegar os elementos, né? Então, é 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 e divide por 5. É outro conjunto de dados. Dá 30 dividido por 5 e a média aqui neste caso deu 6. E a mediana, a gente ordenar esses dados e pegar quem é o valor central, porque tem uma quantidade ímpar de elementos, a mediana é o número 6. Então, vejam, aqui eu tenho esse conjunto de dados, são múltiplos de 2, ó.
Ali era uma sequência, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui são múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10. Agora, o terceiro conjunto aqui, a variável z, para calcular a média, a gente pega esses conjuntos. Aqui é 4, 5, 6, 7, 8. Também são números consecutivos, mas começando a partir do número 4. E divido por 5. E aí a gente vê que a média aqui também deu o número 6. E a mediana, como o conjunto de dados já está ordenado, também é outro caso aqui em que as três, né, que as duas medidas de centralidade coincidem. Então, para este conjunto de dados, nós temos então que a variável x tem média e mediana igual a 3, enquanto que a variável y e a variável z tem média e mediana iguais a 6. Então, vejam, mesmo sendo dois conjuntos de dados distintos, a média e a mediana pode acontecer de dar o mesmo valor. Ou seja, aqui a gente consegue verificar com esse exemplo que a média e a mediana elas não são medidas, né, próprias para detectar que dois conjuntos são diferentes, ou seja, o fato de dois conjuntos terem a mesma média e a mesma mediana não significa que eles são iguais, ok? Então, aqui tem o exemplo da variável y e z, esses dois conjuntos aí tem mesma média e mesma mediana, mesmo sendo dois conjuntos distintos. E a terceira medida de centralidade é a moda. A moda, como a própria palavra já indica, né, o que significa uma certa cor estar na moda? É aquela cor que todo mundo está comprando nas lojas, né, de blusa, de calça. Ou seja, a maioria das pessoas, se você olhar na rua, vão estar usando aquela determinada cor. Então, a moda é aquele valor dentro do conjunto, dentro da amostra, né, em que ocorre com maior frequência. Por exemplo, aqui, ó, esse conjunto aqui, ó, 3, 5, 8, 13, 7, 20, 12, 15, 18, 20, 20. Aqui a gente está vendo que o número 20, ele está acontecendo 3 vezes. Ele é o único valor que se repete aqui no conjunto de dados. Então, o valor aqui que a gente tem como representando, né, aquele valor que mais acontece, que poderia ser marcar o centro, é o número 20. Tá? Ou seja, aquele número que acontece com mais frequência. Então, a gente acaba falando, então, o valor central está perto, está vizinho, né? Tá próximo dele. Então, a gente toma ele como representante. Voltando aqui para o nosso mesmo caso, no caso da moda aqui, como a gente tem 5 pessoas, né, ganhando R$2.000 cada uma, que está escrito errado, mesmo que o Neymar chegue, a moda continua sendo o salário da maioria, ok? Então, pode acontecer, em alguns casos, de dois valores terem a mesma repetição dentro de um conjunto de dados. Nesse caso, a gente diz que o conjunto tem duas modas, né? Então, o conjunto é bimodal. E aí, os valores, a moda são dois valores. Não é o 2 ou 3 valores, os valores que se repetem. Então, agora aqui eu também vou pedir para vocês pausarem aqui o vídeo e resolver esse exercício aqui. Encontre a moda para este conjunto de dados. Na sequência, eu apresento a resposta para vocês. Então, aqui, a gente consegue verificar que os números que estão
e repetindo com maior frequência é o número 3. Portanto, a moda é o elemento 3. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Essa aula foi bem curtinha. Eu convido vocês a irem lá no Moodle fazer mais uma listinha de exercícios ali para testar a compreensão de vocês da aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima.